estamos com a fisioterapeuta Maiara. Ela fará uma apresentação para a gente sobre incoordenação vesco-esfincteriana. Maiara, agradecemos muito em nome da Liga. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e tenha uma ótima palestra. Obrigada. Olá, pessoal. Então, eu sou Maiara, sou fisioterapeuta pélvico-urológica, atendo nessa área, este ano eu completo 14 anos atendendo nessa área. Fiquei muito feliz com o convite, pois já participo do Novembrinho Azul, que são 2 projetos, né, agora com o Outubrinho Rosa maravilhosos, tanto no atendimento às crianças que precisam realmente dessa assistência, quanto a informação para os colegas das nossas especialidades e dos nossos atendimentos, trazendo mais conhecimento e trabalho em equipe, né, sempre traz benefícios para os pacientes. Eu vou falar, então, de um tema que é a coordenação vesco-esfincteriana. Montei uma palestrinha, desculpa, mais enxuta, mas que vai trazer e vai agregar muita informação para vocês. Então, a disfunção miccional, que é a incoordenação vesco-esfincteriana, que é uma das disfunções que a gente vai falar, é uma das maiores causadoras de incontinência urinária durante o dia e durante a noite. Só que nós temos um grande problema, porque essa situação, esses sintomas são mal interpretados. Desde a década lá de 70, a gente já tem descrições de disfunção causando obstrução do aparelho urinário, e mesmo assim, até hoje, são subdiagnosticadas essas situações. Normalmente, os sintomas são mal interpretados e os pacientes só vêm parar em consultório quando já tem uma lesão de rins, quando já tem muita infecção urinária de repetição ou a perda noturna. Então, o objetivo das palestras e dessa palestra que eu estou fazendo hoje é justamente a nossa conscientização para que as crianças não precisem passar tanto tempo com uma disfunção e que sejam logo avaliados e diagnosticados, né? Então, vou fazer um breve resuminho de como funciona a micção, para que a gente, então, possa entender o que é a incoordenação, né? O trato urinário inferior é responsável pelas funções de armazenamento e esvaziamento urinário, né? Então, nós precisamos ter uma bexiga ok, para que ela possa encher, armazenar urina, e nós precisamos ter musculatura de esfíncter para que a gente consiga o relaxamento para ocorrer a micção, né? Nossa principal inervação é o sistema nervoso autônomo, que são compostos por fibras simpáticas e parasimpáticas, e o somático, que é voluntário. Não vou entrar tanto nessa parte, mas é importante que nós saibamos que tem uma relação, principalmente porque a incoordenação vesco-esfincteriana, ela é muito relacionada, pelo que nós vimos da etiologia, ao desfraude incorreto, prematuro. Então, é importante a gente saber que as comunicações ocorrem entre bexiga, musculatura, centro contínuo da micção, que ocorrem, então, entre vias aferentes e eferentes com o cérebro. Desta forma, nós sabemos, então, que a micção ela é um ato neurológico, né, que depende de uma maturidade neurológica. Nessa imagem que eu coloquei para vocês aqui, só para saber a principal inervação, então, o armazenamento, nós temos o simpático, que vai trabalhar nessa questão, inervação de T10 a L2. Na parte da continência, de conseguirmos manter uma bexiga armazenando, né, e ter uma continência sem escape de urina, é o nervoso somático. E o parasimpático é responsável pelo esvaziamento, que vai lá para a região sacral, entre S2 e S4. Nessa imagem que tem para vocês, deixa eu ver só, não. Nessa imagem que tem para vocês aqui, está mostrando a via aferente e eferente, né? Que é a comunicação, então, da musculatura dos esfíncteres e dos receptores da bexiga com o centro contínuo da micção. É o centro responsável pelas comunicações. Agora a gente chega nesse slide aqui, que é um slide muito importante. Então, como a gente está vendo ali nesse slide, nós temos os 2 rins, ureteres, bexiga, a uretra, né? Esfíncter interno e esfíncter externo. Então, como funciona a nossa micção? Vou explicar para vocês como eu explico para as crianças, né? Já que é uma palestra do Outubrinho Rosa e que está voltada às nossas crianças. Então, eu explico para eles assim. Você sabia que dentro da sua barriguinha tem a casinha do xixi, a casinha do cocô e a fábrica do xixi?
Então, aqui, como vocês estão vendo, né, os rins produtores de urina e a bexiga onde vai armazenar. Por que eu coloquei essa tecla on e off aqui? Porque o ato da micção tem as duas fases, enchimento e esvaziamento, como eu já falei antes para vocês, e esse funcionamento ele tem que ser coordenado, né? Como quer dizer isso? É como se fosse realmente uma tecla de liga e desliga. Os rins filtraram o sangue, produziram a urina e estão enchendo a nossa bexiga. A nossa bexiga, para encher, ela tem que estar com uma baixa pressão, né? Então, o esfíncter vai estar com a tensão elevada para manter sem perda de urina, e a bexiga é um músculo com baixa pressão, ela vai enchendo e a parede dela vai esticando, né? Então, o que é? Bexiga está on, que seria, então, a bexiga está contraindo, musculatura perineal, esfíncter seria o que está off. Maior pressão, menor pressão. E é o ciclo do enchimento vesical, então, a musculatura da bexiga está em off e a musculatura esfincteriana está on. Então, se um está ligado, o outro precisa estar desligado. E é dessa forma, com essa integridade anatômica, funcional e coordenada entre o declusor, que é o músculo da bexiga, e a musculatura do assoalho pélvico, que são os esfíncteres, é que ocorre, então, uma micção coordenada, né? Lembrando que essa micção, esse ato que nós estamos falando agora de urinar, se refere às crianças que já foram desfraldadas, crianças que já possuem um controle, né, esfincteriano, uma maturidade neurológica de maturação mesmo, para que possa ocorrer essa capacidade de continência, de armazenamento e de noção de plenitude, ok? Aqui, então, tem um slide que explica bem. No primeiro slide, então, a gente encontra musculatura perineal aqui na minha flechinha. Acho que vocês conseguem ver minha flechinha, né, Cristina? Conseguimos sim. Então, aqui, musculatura perineal. Aqui nós temos o esfíncter externo, colo vesical, bexiga. Nós temos aqui, então, região de medula. O que acontece com uma criança que não tem maturidade ainda? A micção reflexa. Então, micção reflexa ocorre de que forma? Bexiga vai encher, parede vai dilatar, vai esticar a parede da bexiga. Essa informação vai para a medula e já volta para a bexiga e para a musculatura dos esfíncteres, né? Então, em crianças que não são aptas, e eu vou falar disso melhor na palestra que eu vou fazer para vocês sobre o desfraude, elas vão ter uma micção reflexa. Isso quer dizer o que elas não têm controle nenhum sobre plenitude, elas não têm controle de esfíncteres, elas não sentem vontade de urinar e não têm controle, ok? Aqui, falando então de uma micção normal, sem disfunção, nós já encontramos nessa imagem aqui o cérebro. E nessa imagem, então, até então, onde a criança tem uma micção reflexa, o cérebro não aparece, porque a informação não chega até o córtex. Então, o que acontece aqui? Na minha flechinha, ó, musculatura perineal, mesma coisa que vocês viram na imagem anterior, uretra, esfíncter externo, interno, bexiga, medula e cérebro. Aqui, nós já temos uma maturidade neurológica. Então, o que acontece? A bexiga vai encher, essa informação através da parede da bexiga esticar, vai até o cérebro, que é opa, estou com vontade de urinar. E aí, então, eu vou tomar a decisão, se eu não tenho disfunção nenhuma, se eu vou ou não ao banheiro. E aí, essa informação vai voltar de acordo com o que eu decidi. Neste caso dessa imagem, eu decidi que eu ia ao banheiro. Então, recebi a informação, desejo miccional, ok, vou ao banheiro. E eu vou ao banheiro e decido e inicio, então, o ato da micção. Isso é uma micção sem disfunção, né? Eu decido, eu vou ao banheiro, relaxo, a bexiga vai contrair, então vai inverter o gradiente de pressão,
musculatura perineal, esfíncter vai relaxar e a pressão vai ser, então, na bexiga para esvaziamento, sem disfunção. Representando nesse slide aqui, então, decido ir ao banheiro, relaxa a musculatura perineal. Isso faz com que, então, comece o ato da micção, porque eu autorizei e relaxei, relaxando o esfíncter externo. A parede da bexiga, então, vai começar a contrair, porque vai inverter o gradiente de pressão, né? Então, relaxou o esfíncter, bexiga contrai, a uretra abre e a micção vai ocorrer. Essa é uma micção normal. E aí, então, nós vamos para uma disfunção, que é a coordenação vésico-esfincteriana. Coordenação vésico da bexiga esfincteriana com os esfíncteres. No slide anterior, a gente viu que a primeira situação que acontecia era o relaxamento da musculatura perineal, porque isso era uma coordenação da micção. Aqui, o que vocês vão ver no número 1? Está ocorrendo uma contração da minha bexiga, a minha uretra está fechada e eu não estou com relaxamento, né? Pelo aumento da pressão, então, abriu a uretra aqui. Só que na incoordenação, o que acontece? Musculatura perineal fecha, esfíncter externo fecha. Então, ocorre que na incoordenação, a bexiga está contraindo e a musculatura está tensa. Então, a gente não tem o on-off que eu expliquei para vocês antes, porque se um está ligado, o outro está na incoordenação vésico-esfincteriana, essa dificuldade que a gente encontra e essa característica da disfunção. Então, no momento que a bexiga estaria relaxada e enchendo, a musculatura estaria aumentando a pressão. E depois a bexiga aumentaria a pressão e a musculatura relaxaria. E na incoordenação isso não acontece, né? Então a bexiga contrai e a musculatura do esfíncter se fecha. A gente tem um conceito, então, que incoordenação vésico-esfincteriana é quando ocorre uma incoordenação entre a contração detrusora, que é a contração da bexiga, que o músculo da bexiga se chama detrusor, e o relaxamento esfincteriano externo no momento da micção, causando, então, uma obstrução funcional. O que quer dizer uma obstrução funcional? É uma obstrução que ocorre naquele momento, mas não é um defeito anatômico. Tanto que a incoordenação vésico-esfincteriana aqui é um conceito para pacientes que não apresentam nenhum problema neurológico, né? São pacientes que não têm bexiga neurogênica. E aí a gente encontra os sinais e os sintomas. E aí aqui é que tem que ter a principal atenção. Porque às vezes os pacientes chegam em consultório, isso ao longo da prática clínica acontece muito, 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 e as queixas e os sintomas, né, os sinais, eles foram até então subdiagnosticados. Por exemplo, aqui no caso da incontinência, que é da fase de enchimento, né, que não é tanto relacionado à nossa coordenação, mas eu quis citar também, muitas crianças ficam de castigo, não são levadas a sério, porque elas têm escapes de urina e os pais acreditam, por falta de informação, que a criança ficou segurando muito tempo para brincar e que não foi no banheiro quando estava com vontade. E, na verdade, a gente sabe que se a gente tem uma disfunção, por exemplo, nesse caso da incontinência, essa vontade imperiosa de urinar, ela vem assim, ela não vem com um aviso e o segundo aviso, ela já vem assim, né? A mesma coisa acontece, então, nos sinais e sintomas do esvaziamento. Muitas crianças vão ao banheiro, têm hesitação, que é essa demora para o jato iniciar, ou às vezes até elas não conseguem urinar, e os pais chegam em consultório, porque não tem paciência, não vai no banheiro e não deixa o xixi sair, não tem paciência de sentar e esperar. Então, aqui, nos sinais e sintomas, é muito importante que a gente aprenda a ouvir a criança, né? Que a gente escute o que a criança tem para dizer. Eu sempre falo que a criança não é um mini adulto. Uma criança é uma pessoa. Tanto que o nosso tratamento aqui mesmo de fisioterapia é totalmente diferente, né, do tratamento de um adulto e uma criança. Então, eles precisam ser respeitados. Eles precisam ter a integridade deles respeitada. E a partir do momento que nós, profissionais, ouvimos o que as crianças têm a dizer, o nosso diagnóstico, a nossa terapia
terapêuticas, a nossa abordagem vai ser diferente. Então, o sintoma, por exemplo, de hesitação, é um sintoma muito característico da incoordenação e não é porque o paciente não quer urinar, né? Inclusive, eles apresentam, às vezes, dor suprapúbica pela tensão que está lá dentro na própria musculatura, no próprio esfíncter. Então, eles fazem esforço, normalmente o esforço é de infra na região do abdômen, o jato urinário deles é muito fraco, ou às vezes é interrompido. Eles fazem muitas vezes gotejamento convencional e normalmente eles apresentam sensação de esvaziamento incompleto. Pode ser que a gente encontre pacientes com vários desses sintomas, pode ser que a gente encontre o paciente com um desses sintomas, mas um desses sintomas já é o importante o suficiente para que seja melhor investigado e esse paciente seja encaminhado para um profissional especializado para atender. Tem muitos casos de pacientes que nós recebemos em consultório que vai agravando muito rápido e que só é diagnosticado quando já tem uma lesão irreversível de rins, né? Então, os profissionais que são os primeiros a serem procurados, os que normalmente convivem um pouco mais com as crianças e recebem com visitas mais frequentes, precisam estar atentos a esses sintomas. Lembrando sempre, 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 criança não perde urina porque quer, que a criança não segura urina porque quer, a ponto de causar uma disfunção, né? Eu sempre comento aqui que nós temos uma criança. Qualquer criança, me digam se eu estiver errada, vai ficar enrolando um pouquinho para ir no banheiro. Mas isso é da idade, isso é da infância. O que difere a infância de uma disfunção? Na infância, somente a infância sem disfunção, a criança enrola um pouquinho, mas ela vai ao banheiro, ela chega seca e ela consegue urinar quando ela chega lá. Uma disfunção vai apresentar diversas situações. Ou ela vai chegar molhada no escape, ou ela vai ter escape de fezes, ou ela vai chegar lá e não vai conseguir urinar, né? E essas perguntas que parecem simples são muito importantes para a gente fazer quando o paciente chega até a gente. Você vai no banheiro, você consegue fazer o xixi? E o xixi faz assim, ó, ou ele faz, né? E aí, assim, nós vamos criando, então, e observando qual é o possível diagnóstico desse paciente. Aqui estão os principais sinais e sintomas, então, relacionados principalmente à incoordenação, nós temos a hesitação, o esforço, que o paciente faz forcinha para urinar, jato urinário fraco, intermitente, manobra de contenção, sensação de esvaziamento incompleto, gotejamento e muitos relatam a dor suprapúbica. Citei da fase de enchimento, porque é importante também estarmos, né, ligados a qualquer sinal e sintoma que seja relacionado à parte urinária. E aí a gente chega na etiologia, que é uma situação que temos que observar com muito cuidado. Uma das situações que nós encontramos, e que inclusive me motivou a criar o meu selo de profissional de saúde da criança, que é uma palestra que eu também darei para vocês, é porque eu comecei a observar que muitos pacientes que não nasciam, né, com, por exemplo, refluxo vesicoureteral, não era de nascença, ele era adquirido. E que era adquirido normalmente quando a gente começava a fazer a investigação, a anamnese, história clínica do paciente, no desfraude, né? Então, aqui a gente encontra isso como uma possível causa da incoordenação vesicosfincteriana. Então, nós temos antecedentes familiares, né? Idade do início do treinamento esfincteriano e seus resultados, dificuldades enfrentadas e estratégias utilizadas, porque se nós encontramos pacientes desfraudados de forma prematura, esses pacientes começam a tentar romper a urina, né? E esse condicionamento, essas tentativas e as estratégias que os pacientes e os pais utilizam podem gerar uma incoordenação vesicosfincteriana, né? O corpo não estava pronto, a musculatura não sabe mais, tá, agora a bexiga está contraindo, eu relaxo, eu não relaxo, porque não era o momento daquele processo acontecer. E aí esses casos que não teriam disfunção acabam se transformando em casos mais graves, né? Tem também na literatura a gente encontra histórico clínico de infecção do trato urinário inferior, então fica a questão se a disfunção gerou, primeiro, é o ovo ou a galinha, como a gente fala, né? Então, foi a disfunção, a incoordenação que gerou a infecção ou foi a infecção que gerou a incoordenação? Sabemos que uma pode causar a outra, e a infecção do trato
trato urinário, ela acaba fazendo com que se mantenha e que fique mais persistente essa disfunção, se não for tratada. Encontramos muitos pacientes que eles apresentam constipação associadas, então é importante avaliar o hábito intestinal, se tem constipação, se tem incontinência, se tem comprese, né? E pode ser a possível causa. O diagnóstico desses pacientes, então, é sempre feito uma anamnese bem detalhada sobre a história clínica desse paciente, sobre o desfraude, sobre os históricos. A gente tem o questionário de qualidade de vida, que é o DVSS, que é importante também avaliar a questão psicológica, emocional e como o paciente se sente também com essa situação. Exame físico para procurar algo que seja neurológico, para ver se o paciente não apresenta uma sinéquia, uma hipospádia, uma fimose, que influenciam, são também formas de obstrução, né, e podem ocasionar a piora da incoordenação. Avaliação com fisioterapia, que é a minha área, né, então é sempre importante adicionar na equipe o fisioterapeuta ou encaminhar para o paciente fazer uma avaliação com o fisioterapeuta. Nós avaliamos a atividade perineal, responsável então pelo relaxamento do esfíncter externo, principalmente, a medida de fluxo urinário, tração do aparelho urinário e o estudo dinâmico e a uretroscopia em casos complexos. Para essa parte, nós já temos os especialistas na área, né? Temos a doutora Karine, temos a doutora Érica, a Camila, que são profissionais que são da área, então seria feito o encaminhamento para a avaliação mais detalhada deste paciente. Mas pacientes que chegam para a gente com qualquer queixa urinária, qualquer queixa intestinal, dor suprapúbica, precisam de atenção e precisam que a gente olhe um pouquinho mais com cuidado para eles. No caso, eu falando também como fisioterapeuta, como profissional da saúde. Né? E nós temos as complicações da incoordenação, e além de orgânicas, elas são muito grandes da forma psicológica, né? A nossa questão cultural, as perdas urinárias, as dificuldades urinárias, questões relacionadas ao banheiro são ainda muito discutidas, né? Nós temos muitos pacientes que não querem ir ao banheiro porque tem medo, porque tem histórias. E aqui, pelo menos aqui em Blumenau, a gente está tendo agora um boom de novo da loira do banheiro. Eu até brinco com meus pacientes que eles têm uma loira do banheiro, mas sou eu, né? Que fico pedindo para eles irem ao banheiro o tempo todo, para fazer a marcação do diário, porque é importante sentar direitinho. E nós temos essa complicação psicológica de pacientes que não entendem o que está acontecendo, eles só podem observar uma normalidade quando eles se comparam a outras crianças, né? Ou quando os pais ou os profissionais comparam, porque para eles até então eles não sabem como é ser diferente, o que está acontecendo com eles, enquanto não ocorre uma comparação, eles não entendem. A partir do momento que eles percebem que eles são diferentes ou que eles têm, né, uma perda, os amigos começam a rir, começam as questões psicológicas de isolamento social e que devem também ser levadas em consideração. As complicações orgânicas, então, a gente vai ter pela alteração do fluxo, né, e a presença do resíduo pós-miccional, a infecção do trato urinário inferior, o refluxo pela própria alteração na dinâmica, né, esfincteriana, nos gradientes de pressão, então, a dilatação da uretra proximal, por relaxamento incompleto do esfíncter, e a constipação é encontrada em 50% das crianças, né? O acúmulo de fezes vai influenciar e comprime a base e o trígono da bexiga. E aí a gente chega, então, no tratamento, que clínico seria medicamentoso, principalmente, né? Comportamental, com orientações, e hoje, carro-chefe, fisioterapia urológica, fisioterapia pélvica. Eu vou falar um pouquinho da minha parte para você. Nós temos o objetivo da fisioterapia, quando vem um paciente com incoordenação, com uma disfunção miccional desse nível, de preservar a função renal, né? Normalizar a fase de enchimento, se for necessário, nesse caso, principalmente de esvaziamento, desenvolver autonomia e voltar a uma vida normal, né? Então, como que a gente trabalha? Primeiro, o pacientinho precisa entender como é o funcionamento ok. Eu sempre explico, olha, funciona assim, o certo é isso. E o teu, a gente está
assim para melhorar. Então, tem uma coordenação, eu sempre falo, você não está conseguindo abrir a portinha da casinha do seu xixi, o xixi não consegue sair. Então, a gente sempre tem que se referir ao paciente também com um nível de consciência que ele possa entender. Mas eu preciso muito do cognitivo do meu tratamento, então eu sempre conscientizo o paciente das dificuldades, o que seria o que nós queríamos encontrar, né? A palavra normal é complicada às vezes de usar com criança, mas essa é a primeira parte. Controlamos a constipação, se for a caso do paciente apresentar também, posicionamento, horários para sentar para evacuar, ingesta de água, e aí a gente vai para a aprendizagem, para a neuromodulação, a regulação, né, através da neurogênese que a gente trabalha também, com o biofeedback. O que é o biofeedback? Opa, vou falar disso antes. O biofeedback vai ser o que eu vou falar para vocês sobre os exercícios. Mas nós temos a uroterapia. Eu circulei aqui porque na nossa parte da coordenação vesgo-esfincteriana, o que nós mais precisamos dos pacientes é que eles aprendam a relaxar. Mas aprender a relaxar não é falar para o paciente, olha, você precisa relaxar. Só relaxa. O paciente não sabe o que é relaxar, né? Então, nós precisamos fazer um tratamento para que o paciente entenda posicionamento no banheiro, a importância do redutor, do apoio de pé e principalmente o que fazer na hora da micção. Porque o que acontece é uma contração do esfíncter na hora de aumento de pressão de bexiga. E eu preciso que esse paciente, então, essa paciente consiga relaxar. E aí eu vou explicar como que é o posicionamento e o que a gente faz na hora do xixi. Isso a gente treina aqui em consultório com biofeedback, com eletromiografia, na cadeira de micção. Aqui eu coloquei para vocês uma ampulheta, também a importância de eles entenderem que eles precisam fazer o xixi com calma, sentadinho, e que quando acaba todo o xixi, eles podem ficar um pouquinho mais de tempo para ver se não vai sair uma nova micção, o resíduo pós-miccional, né? Então, que eles acostumem, que eles entendam a importância de esperar sempre mais um pouquinho. Lembrando depois higiene, né, de se secar da forma correta, as meninas sempre de frente para trás, para não levar bactérias da região anal, né? A ingesta de água, a micção programada em casos de pacientes postergadores ou pacientes com hesitação que vão ao banheiro, demoram para a urina sair ou às vezes até não conseguem, né, que o fluxo saia. Alimentação, isso se chama uroterapia, então, alimentação para ajudar no funcionamento do intestino, a ingesta de água para a gente conseguir produzir bastante quantidade de urina, uma urina não tão viscosa, que vai irritar também a parede da bexiga. E aí a gente chega no principal, na principal terapêutica que a gente utiliza no consultório, que é o biofeedback com eletromiografia. E aqui é uma parte muito importante, não que o restante não tenha sido, que todas as informações são muito importantes, mas é que aqui é que nós temos que prestar muita atenção. Os pacientes vão vir encaminhados para a gente, né? Os pacientes vão vir fazer o tratamento com a gente, e aí eu me refiro a meus colegas fisioterapeutas, que nós temos que prestar muita atenção na nossa abordagem, que nós temos iatrogênicos, né? Porque o biofeedback com eletromiografia para criança é para aprender a relaxar, né? Então, eu vou utilizar qualquer técnica com paciente com coordenação vesgo-esfincteriana para aprender a micção, para aprender o relaxamento, né? Eu não tenho objetivo nenhum de um paciente, de uma criança, ganhar força muscular no período, tá? Então, o biofeedback é uma técnica de conscientização e relaxamento, né? Utilizada para que a gente consiga controlar voluntariamente as funções fisiológicas. O que acontece no biofeedback? A gente recupera a consciência daquela atividade, ou a gente aprende, no caso das crianças, muitas, desde o desfraude, não sabem o que é urinar, não sabem como devem fazer, né? A gente aumenta a eficácia e a confiança na capacidade da autorregulação. A gente aprende a usar o relacionamento entre pensamento, comportamento e funcionamento. Porque o biofeedback, ele é um aparelho que eu vou colocar os eletrodos na região perianal da criança, né? A gente não usa nada intracavitário com criança, a não ser para fazer exames e algumas terapêuticas específicas, que são raras, né? Então, eu vou colocar o eletrodo na região perianal do paciente, e aí ela vai ficar vendo na TV
E aqui tem uma imagem para vocês. Ó, a gente tem um bichinho, tudo. Então, essa é a tela que vai aparecer para a gente, né? E aí a gente vai gerar uma pequena contração que eu posso fazer de forma passiva ou de forma ativa, dependendo da paciente, da idade e do meu objetivo, para que consiga entender o que é fechar a portinha, como eu falo para eles, e abrir a portinha, né? Então, portinha fechada, musculatura tensa, musculatura contraída, a pelve elevada, musculatura relaxada, relaxamento muscular. E o biofeedback, então, a gente tem essa parte da percepção visual com o que eles estão fazendo e sentindo. Então, se eu sento nessa posição, a gente treina muito posicionamento para urinar, né? Treino de micção. Então, se eu sento nessa posição aqui, como que fica, ó, no caso ali da tela para vocês, do passarinho? O passarinho fica lá em cima, então não estou conseguindo abrir a portinha, não estou conseguindo relaxar. Como que é a posição correta? O que eu tenho que fazer? Eu posso ficar fazendo força com a barriga, né? E é isso que a gente treina com os pacientes. Inicialmente, a gente começa com o treino deitado, para eles aprenderem o que é relaxamento, até para eles aprenderem então, se acalmar, trabalhar a respiração. Falando de uma média geral, né? Não são todas as pacientes a mesma coisa, não existe uma receita de bolo. Mas a gente começa o treinamento deitado, normalmente, depois a gente passa para sentado e aí a gente passa para a cadeira de micção. Porque, na verdade, é ali que a situação acontece, né? A encoordenação ocorre no momento da micção. Então, nós precisamos treinar os pacientes realmente na posição e na situação em que a encoordenação acontece. Aqui, a gente quer também aumentar o nível de relaxamento, aliviar a dor ou a monitorar a atividade muscular. Então, o biofeedback é uma terapêutica quantitativa que a gente tem, né? Eu consigo medir em microvolts quanto meu paciente consegue relaxar, qual é o ideal para a idade, quanto meu paciente tem, que momento que aumenta essa atividade perineal. É quando começa o jata, no meio do jata, no final, então eu consigo ir acompanhando a evolução da minha terapêutica, a evolução do meu tratamento, para observar a evolução do paciente, a melhora do quadro clínico e do meu diagnóstico do terapêutico, né? Aqui é um diagrama só, explicando um pouquinho como funciona o biofeedback. Então, eu consigo analisar os movimentos que o paciente faz pelas instruções que eu dei, e o paciente vai receber, a paciente vai receber as instruções através do comando visual, porque vai estar vendo o momento que tem que fazer, e sonoro, que sou eu que vou estar orientando, né? E aí a gente vai observando, eu como profissional, de forma quantitativa, o que a paciente está conseguindo me dar como retorno do que eu orientei, do que eu montei no meu gráfico de biofeedback. E o paciente consegue ver o que ela está fazendo. Então, consigo abrir a portinha. É assim que eu tenho que fazer no banheiro. Legal? Então, aqui, a imagem para vocês do biofeedback e aqui a evolução. Essa é a cadeira de micção, né, onde a gente treina. Iniciamos deitados e passamos para sentados. E aí, a parte mais importante, e que é o que eu quero que fique nessa palestra, que eu tentei ser sucinta para não ficar uma coisa chata, que motive a realmente assistir e prestar atenção, é que pacientes vão ter queixas, né? As crianças vão vir com queixas e pode ser até uma vulvaginite, pode ser uma criança que apresenta assadura, pode ser uma criança que relata que o xixi não quer sair. E aí é importante avaliar, então, cada caso e encaminhar para um especialista responsável, né? Existe tratamento, a incoordenação, ela pode gerar infecção urinária, ela pode gerar refluxo, ela pode gerar, através do refluxo ou de outras situações, perda de função de rins. Então, é uma situação que tem tratamento e que, quanto antes for diagnosticada, mais chances de a gente ter uma reversão e de preservar as funções renais, né? A função urinária. Lembrando sempre que uma paciente que tenha esse tipo de sinal, de sintoma ou diagnóstico, precisa do apoio dos profissionais de saúde,
para que se oriente as escolas sobre a importância de deixar essa criança ir ao banheiro com calma, de que não fique pedindo para voltar rápido do banheiro, orientar os pais sobre o posicionamento, a importância do redutor, do apoio de pé, porque tudo que a gente precisa numa criança que tem coordenação é o relaxamento muscular, né? É regular essas pressões. Então, nós precisamos que a criança aprenda a relaxar. E relaxar não é simplesmente dizer, vai, senta aí e espera que o xixi saia. Não é assim que as coisas funcionam. E nós temos uma questão cultural relacionada à parte urinária, à parte intestinal, à parte da sexualidade, muito complicada ainda, né? E não se fala muito disso. Então, todos nós, profissionais de saúde, temos que olhar com carinho essas crianças, observar as queixas e orientar pais, professores, cuidadores e todas as pessoas que convivem com essas crianças, que disfunção existe, que a criança não pode ser culpada, não pode sofrer castigo por causa disso e que não é besteira, precisa de tratamento. Tá bom? Eu volto logo para vocês com uma palestra sobre o desfraude e deixo essa mensagem porque eu sou apaixonada por crianças, por trabalhar com crianças. E quando eu olho para uma criança, ela me inspira realmente dois sentimentos, né? Ternura pelo que ela é e respeito pelo que eu posso ser perto dela. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Deixei meu Instagram, e-mail e site. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um grande abraço. Maiara, muito obrigada pela aula, foi excelente. Em nome da Liga de Cirurgia Pediátrica da FURB, eu gostaria de agradecer muito pela aula e muito obrigada por mostrar também o teu amor pela tua profissão. Fica muito evidente isso na sua aula. Que bom, obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz mais uma vez, né? Acho que é importante nós olharmos as crianças como elas devem ser vistas mesmo, e que a disfunção tem tratamento, e que nós somos responsáveis e precisamos, né, assumir a nossa função e proteger as crianças e tratar. Tá bom? Até a próxima aula, então. Até. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.